Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu e meu marido estávamos enfrentando uma crise no casamento. A gente não estava mais conseguindo se acertar. Qualquer coisinha à toa já era motivo de desentendimentos. E isso estava fazendo tanto mal, não só pra gente, mas para os nossos filhos também. Imagina como não fica a cabecinha de duas crianças vendo os pais brigando. Foi por isso que tomei a decisão. Depois de uma briga mais séria, arrumei minhas coisas, as coisas das crianças e fui para a casa da minha mãe. Ela não gostou muito quando me viu chegando. Diz que meu lugar era junto do meu marido. Só que apesar de ela não ter gostado, acabou nos acolhendo, né? E apesar de que, sabe, é aquela coisa, a mãe não quer que a filha se separe, o filho se separe. Agora, aceitou contrariada. A gente morava em Campina Grande do Sul, mas eu tinha uma irmã que morava em Curitiba já fazia tempo. Liguei para ela, contei o que tinha acontecido, falei inclusive que a minha mãe tinha nos dado guarida sem meio de má vontade, e ela perguntou se não tinha chance de eu e o Reinaldo nos acertarmos de novo. Eu falei que não sabia, mas que provavelmente não. E ela então falou: então, Carla, se você quiser vir para cá, passar uns tempos, minha casa está de portas abertas. Olha, eu fiquei tão feliz com aquele convite. Segundo minha irmã, tinha um quarto vago e se eu quisesse, ela poderia arrumar para mim. E ainda prometeu que me ajudaria a arranjar um emprego. Claro que não foi uma decisão fácil, né? Imagine, meus filhos eram muito novinhos. O mais velho tinha só 5 anos e o caçula tinha 3. Quando a gente é sozinha, é fácil tomar uma decisão assim. Mas só eu sei quantas noites de sono eu perdi pensando se vinha ou não vinha para Curitiba. Olha, o pior é que volta e meia, meu ex-marido aparecia lá na casa da minha mãe para conversar comigo, tentar me convencer a voltar para ele. Fazia promessas, jurava que não ia mais brigar comigo, que dessa vez seria tudo diferente, só que sei lá, eu não conseguia acreditar. Ele tinha mudado tanto, tinha inclusive começado a beber. Conversei com a minha mãe, falei do convite que a Isabel tinha me feito, e para minha surpresa, ela não foi totalmente contra a ideia. Será que você vai mesmo conseguir emprego, Carla? E as crianças? Como que vai ser para você, principalmente se você começar a trabalhar? Você tem que pensar muito nisso, minha filha, antes de tomar a decisão. Eu falei que ia pensar, que não ia tomar a decisão assim, em cima da perna, até que, pro meu espanto, ela me propôs: olha, se você realmente quiser ir, vai sozinha, pelo menos por enquanto. Deixa as crianças aqui comigo, eu cuido delas. Depois que você arranjar um emprego, a gente vê como que tudo fica. O que você acha? Eu não queria me separar dos meus filhos. Deus é testemunha. Mas não queria mesmo. Até porque, qual é a mãe que quer se separar dos filhos? Mesmo, sabe, que soubesse que ia deixar por conta da minha mãe, uma pessoa responsável. Mas não queria. Mas, por outro lado, era uma boa ideia, até porque, convenhamos, Campina Grande é tão perto. A viagem leva menos de 1 hora até Curitiba. Eu podia vir para cá numa boa e visitar as crianças final de semana. Liguei de novo para minha irmã, conversei com ela e, para resumir, acabei realmente vindo para cá. A Isabel já tinha deixado tudo preparado. Ela também era casada, tinha só um filho e todo mundo me recebeu muito bem. Enfim, a ideia era arranjar logo um emprego, tentar me firmar, depois buscar os meus filhos. Eu falava com eles todos os dias. Ligava para minha mãe, ela passava o celular para eles, fazia chamada de vídeo. Olha, me dava uma saudade tão grande, um aperto no peito. Tinha horas que eu até me arrependia. Juro,
Quando eu resolvi fazer essa mudança de vida, não estava nos meus planos me envolver com outra pessoa. Queria dar, assim, uma direção para a minha vida e a vida das crianças também, mas parece que o destino tinha outros planos para mim. E eu digo isso porque alguns dias depois que cheguei na casa da minha irmã, acabei conhecendo o Gerson, vizinho dela. Quer dizer, eu já o conhecia assim de vista, mas a gente nunca tinha conversado. E naquele sábado, resolvi ficar um pouco ali na frente, no portão. Ele também estava ali mexendo no carro. A gente se cumprimentou. E eu pensei que fosse ficar nisso, mas não. Ele começou a puxar assunto. Perguntou meu nome, o que eu era da Isabel, e ficamos ali batendo papo. Lá pelas tantas, ele me perguntou sobre o meu estado civil. Aí eu falei que tinha me separado, que a ideia é ficar morando ali, mas que para isso precisava arranjar um emprego. E foi nessa hora que ele falou que talvez pudesse me ajudar. Parece que estavam contratando lá na empresa onde ele trabalhava para encurtar a conversa. Ele realmente conseguiu. Conversou lá com o chefe, marcaram uma entrevista para mim e, para minha sorte, já naquela mesma semana eu comecei a trabalhar. Olha, eu nem acreditei. E pelo fato de trabalharmos juntos, a gente começou meio que se aproximar. Como ele ia de carro, passei a ir de carona com ele todos os dias. Ia com ele e voltava de ônibus, porque ele fazia um curso depois do serviço. E final de semana, quando eu não ia ver os meus filhos, a gente ficava conversando ali, na frente do portão. Um dia, inclusive, a Isabela veio me perguntar: escuta, você e o Gerson andam bem próximo, né, cara? Tá rolando alguma coisa? Claro que não, imagina. De onde você tirou essa ideia? Ela ficou me olhando, assim, desconfiada. Depois falou: sei lá, né? Eu tenho notado que você anda diferente, mais sorridente, inclusive, mais feliz. Nada a ver. Falei que não era por isso. Que eu só estava feliz porque tinha arranjado emprego, né? Tava tudo dando certo para mim. Até porque logo eu poderia buscar os meus filhos para ficar comigo. Que inclusive já estava até pensando em procurar uma creche ou uma escolinha para eles. Só que não sei. Acho que ela não se convenceu. Não vou mentir. Eu me sentia bem ao lado do Gerson. Era uma pessoa agradável, fácil de conviver, e não nego que me sentia atraída por ele também. Só que ele nunca ia querer nada comigo, convenhamos, né? Imagine, rapaz solteiro, livre de tudo, enquanto eu, separada e ainda por cima, mãe de 3 filhos. Sabe, por isso, apesar da atração que ele despertava em mim, não alimentei nenhuma ilusão. Sabe, não valia a pena, de repente, me entusiasmar e depois bater com a cara no chão. Até que um sábado, assim que saímos da empresa, ele me deu carona. E antes de chegarmos em casa, ele me convidou para irmos almoçar. Eu agradeci, mas falei que estava pensando em ir até Campina Grande para ver meus filhos. E para minha surpresa, ele me ofereceu carona. Que horas que você vai? De repente eu posso te levar. Falei que não precisava, mas ele disse que não ia custar nada. Que assim, inclusive, ficaria sabendo onde que morava a minha mãe. Insistiu tanto que eu acabei aceitando. Olha, eu acho que foi nesse dia que eu senti que ele estava querendo alguma coisa comigo. Não sei, estava cheio de gentilezas e também me olhava assim, de um jeito que ou eu muito me enganava, ou tinha alguma atração, algum interesse. Chegamos à casa da minha mãe, eu perguntei se ele não queria entrar um pouco, conhecer meus filhos, mas ele falou que não queria incomodar. Nos despedimos com um beijo no rosto. Antes que eu saísse do carro, ele perguntou se eu iria dormir ali, ou se ia voltar naquele mesmo dia. Respondi que ficaria por ali mesmo. Pelo menos naquela noite, dormiria ali na casa da minha mãe.
se você quiser, eu posso vir te buscar amanhã. Assim a gente faz alguma coisa juntos depois. O que você acha? Será? Vamos combinar assim. Eu te ligo, pode ser? Claro, me liga. A gente mais uma vez se despediu com um beijo no rosto. Só que dessa vez, ele me olhou com tanta intensidade que se eu tinha alguma dúvida de que ele estava querendo alguma coisa comigo, a dúvida caiu por terra. Pela fresta da cortina, minha mãe me viu chegando de carona com ele. E assim que eu entrei, adivinha, que sabia? Quem é esse rapaz que te trouxe hoje, cara? Falei a verdade, que era o vizinho da Isabel. Inclusive, contei que tinha sido ele a me arranjar emprego, né? E tínhamos nos tornado amigos. E fazendo aquela cara esquisita, ela retrucou: espero que isso não dê confusão com o Reinaldo. Reinaldo? Que Reinaldo, mãe? A gente já não tem mais nada. Eu e o Reinaldo, a gente tá separado, você esqueceu? Eu sei. Mas toda vez que vem aqui, ele fica se lamentando pra mim. Só pra você saber. Ele não aceitou essa separação. Minha mãe não precisava nem me dizer aquilo. Eu sabia. Até porque ele vivia ligando, né? Mandando mensagem. Usava até as crianças para tentar uma aproximação. Enfim, falei para minha mãe que não havia mais nada entre nós, eu e meu ex-marido, e que também não havia nada entre mim e o Gerson. E não havia mesmo. Embora eu não possa negar que passei o resto daquele sábado pensando nele. Tratei de curtir a companhia dos meus filhos, até que no dia seguinte, pela manhã, para minha surpresa, o Gerson mandou uma mensagem, querendo saber que horas que ele podia me buscar. E eu respondi que estava pensando em ir embora logo depois do almoço. Ele falou que estaria ali na frente do portão da casa da minha mãe. E de fato, realmente ele foi me buscar. Não havia nada entre nós, repito, porém meu coração já bateu forte quando vi ali à minha espera. Quando vi seu carro ali parado, enfim, fomos o trajeto todo ouvindo música, conversando. Dava para sentir alguma coisa diferente. Acabamos indo ao parque, passeamos um pouco por ali, até que resolvimos ir até uma lanchonete. E foi ali, na mesa daquela lanchonete, que ele falou uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse ouvir da sua boca. Até pelo fato de ele ser solteiro e eu uma mulher com a vida toda complicada. Não soube nem o que dizer quando ele falou: você sabe que depois que eu te deixei ontem na casa da tua mãe, eu fiquei pensando em você e pensei o dia todo. Sei lá, me bateu uma saudade. Aliás, não sei o que você está fazendo comigo, viu? Mas eu não consigo pensar em outra coisa nesses últimos dias, senão em você. Posso te pedir uma coisa? Ele pediu, mas não esperou resposta. Não nego que eu também queria, desejava aquele beijo. Já fazia tempo. E foi um atrás do outro, até que eu perdi a conta. E depois ele ainda acrescentou que achava que estava gostando de mim. Eu naturalmente achei bonito, mas ao mesmo tempo achei assim meio precipitado. Você tem certeza do que você está falando? Olha que a minha vida é complicada, eu já te falei. Acabei de me separar, sou mãe, eu sei. Você já me falou. Só que além de tudo isso, também é mulher, né? E é uma mulher linda. Linda eu? Nossa, que exagero. Ele sorriu e me beijou de novo. Que tarde gostosa que a gente passou junto. E só não fomos além porque eu me controlei, porque ele estava bem afim. Vontade não faltou.
Já era noite quando chegamos em casa. E ainda ficamos ali trocando beijos na frente do portão. Me senti nas nuvens quando entrei. E minha irmã, naturalmente, que não é boba, notou a minha felicidade. E eu acabei falando a verdade para ela. Que o Gerson tinha ido me buscar e que estavam juntos até aquela hora. Ela não falou nada. Até porque era melhor do que ninguém sabia que meu casamento com o Reinaldo não tinha mesmo mais volta. Trocamos tanta mensagem naquele dia mesmo, uma mais romântica que a outra. E para resumir, passamos a ficar juntos direto. Aproveitávamos o intervalo do almoço para ficar ali escondidinho, trocando beijos. E eu fui me deixando envolver cada vez mais. Quando aconteceu, nossa primeira vez foi mágica. Um verdadeiro sonho. Ele me tratou com tanto carinho. Me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido. Só que apesar de todos ali na casa da Isabel saberem que a gente estava junto, achei melhor não comentar nada com a minha mãe. Até porque sabia que ela ficaria falando um monte no meu ouvido. Sem contar que o Reinaldo poderia acabar sabendo também e eu não queria isso. Sempre que eu ia ver os meus filhos, ele me levava. O Gerson. Só que, para minha mãe, repito, era apenas um amigo. Até que numa dessas vezes, meu ex-marido estava ali na casa da mãe. Eu sabia que normalmente eu ia ver as crianças no sábado à tarde. E como já tinha acontecido outras vezes, apareceu ali para conversar comigo. Naturalmente que para fazer mais uma tentativa de volta. E ele acabou vendo que eu cheguei de carona com o Gerson. Assim que entrei, ele já estava me esperando na porta, com a expressão bem carregada. Quem é esse tal de Gerson que anda trazendo você aqui, hein, cara? Eu dei uma olhada para minha mãe, porque com certeza tinha sido ela a falar do Gerson. Depois falei, é meu amigo. Por quê? Amigo é? Você quer que eu acredite nisso? Olha aqui, Reinaldo, se você quer acreditar ou não quer, problema seu. Não começa, viu? A gente tá separado, você esqueceu? Temporariamente, cara. Não é uma coisa definitiva. Você ainda é minha mulher e eu exijo respeito. Tá me ouvindo? A gente acabou discutindo feio. E até minha mãe entrou na discussão. O fato é que, nessa nossa briga, meu ex-marido fez uma coisa que nunca tinha feito até aquele momento. Falou que se eu estivesse saindo com outro homem, ia pegar as crianças e levar lá para casa dele. Imagine. Quanto que eu ia dar conta de trabalhar e ainda cuidar das crianças? Nem eu, que não estava conseguindo, mas muito menos ele. De mais a mais, eu já estava quase conquistando um cantinho só para mim e as crianças. A discussão ficou girando em torno disso. Ele me acusando de não estar cuidando bem dos meus filhos, falou que eu tinha abandonado os meus filhos ali na casa da minha mãe, que ia vê-lo a cada 2 ou 3 semanas, só porque eu estava correndo atrás de homem na rua. Até isso ele falou. Mentira. Eu ia todo sábado. Claro que ele fez isso de pirraça, para me atingir. Mas acabou levando os meninos com ele. Imagine. Nem me deixou ficar com os meninos. Fez de birra, para me atingir. O pior de tudo foi que depois desse final de semana, as coisas começaram a sair do prumo entre nós dois. Depois que ele descobriu que eu e o Gerson, a gente andava junto, ele ficou ainda pior. Começou a me perturbar, a dizer que se eu não tomasse cuidado, poderia acabar perdendo a guarda das crianças. Como o Reinaldo sabia que eu só ia final de semana ver os meninos, passava lá na casa da minha mãe de manhã e os levava para casa dele.
e só os levava de volta no domingo. Era só para me atingir que ele fazia isso. Como se estivesse me obrigando a voltar para nossa casa. Mas eu não queria. Ainda menos agora. Que eu estava gostando do Gerson. A gente estava se entendendo. Numa outra vez que eu fui até a casa da minha mãe, o Reinaldo foi lá bancar o valentão com o Gerson. Estávamos ali no carro quando ele apareceu do nada. Qual é a tua com a minha mulher, hein, cara? O Gerson queria descer do carro. Eu é que não deixei. Aliás, pedi que ele me deixasse ali e fosse embora. Até para não acontecer coisa pior. A última coisa que eu queria na vida era a confusão dos dois por minha causa. Meu ex-marido fez o maior papelão ali na frente. E prometeu que realmente ia tirar as crianças de mim. Mesmo que precisasse pagar alguém para ficar tomando conta dos meninos. Palavras dele. Eles iam voltar a morar com ele. E foi aquilo que ele realmente fez. Minha mãe, coitada, não pôde impedir, né? Por mais que ela tivesse vontade. Já que ele era o pai. Sabe, nessas alturas eu não sei mais o que faço. Porque desde então, ele não me deixa ficar com os meus filhos, passar um dia sozinha com eles. Deixou bem claro que se eu quiser vê-los, tem de ser lá na sua casa, debaixo da sua vista. E que se eu for procurar pelos meus direitos, que vá atrás de um advogado. Ele quer que eu volte a ser sua esposa de todas as formas. Ele está usando todas as armas que pode. Só que isso não vai acontecer, porque eu não quero voltar para ele. Estou apaixonada pelo Gerson. Ele também está gostando de mim. Prometeu que vai me ajudar a conseguir um bom advogado. Porque eu sei que tem o direito, que ele não pode fazer isso comigo. Só que o Reinaldo falou que vai dizer pro juiz que eu abandonei o lar. Virei as costas pros nossos filhos por causa de outro homem. E eu tenho tanto medo que isso acabe convencendo o juiz e... Meu Deus, são meu tesouro. Eles são tudo que eu tenho. Isso não pode acontecer. Já pensei até em voltar a morar lá na casa da minha mãe. Tudo para ver se o Reinaldo desiste dessa ideia absurda. Meu Deus, quando que eu pensei que a minha vida estava entrando no eixo, sabe? Tudo começou a desandar. Quero muito ser feliz ao lado desse homem que eu conheci e que também gosta de mim. Eu sei que é meu direito. Mas olha, pelos meus filhos, se for preciso, eu me afasto dele. Até isso eu faço. Porque mãe é mãe. E para não perder as minhas crianças, juro que eu sou capaz de tudo. Qualquer sacrifício. Inclusive, virar as costas para minha felicidade. Até isso eu sou capaz de fazer. Porque o que é felicidade para uma mãe sem os filhos dela ali perto?